Como diz aí a Milonga, tem razão, mancacancano é. Mancacancano. A mancaque, cano. Amém? Vou começar agora a minha exortação. Uma pequena exortação, simplesmente, para poder alimentar o vosso homem espiritual. Porque o homem não vive só do pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, eu vejo os humanos a se esforçarem para se libertarem da escravidão, da servidão. Existem vários tipos de escravidões. Existe a escravidão política, é aquele que um país como esse que nós vivemos suplanta outro país, eles perdem os direitos de cidadania e são incorporados e não sei o quê. Pronto, você sabe. Existe a escravidão econômica, em que economicamente você não tem poder de decisão e o outro é que decide, que controla as tuas economias e não sei o quê. Existe a escravidão cultural, onde as outras culturas, usando a força militar, sei lá, impõem uma cultura a um outro povo. Isso também é uma escravidão. Existe a escravidão religiosa, aonde, como esse que fez o quem? O Maomé. Maomé, para expandir o Islão, não foi como o cristianismo está a ser expandido agora, ou então foi expandido. Estou a falar o cristianismo da igreja primitiva, e não o cristianismo corrupto da Roma. O cristianismo da igreja primitiva não usaram armas para pregar o evangelho, não subjugaram os povos, não usaram força, exército para ir pregar o evangelho. Primeiro fazer a ocupação e depois pregar o evangelho. Isso já não é pregar o evangelho, isso é impor o evangelho. O cristianismo primitivo não foi assim. Esse aqui da Roma é que fez isso. Mas o Maomé, para colocar o Islão nesse território que você está a ver, houve guerras. Ele tinha exércitos, ocupava os territórios e impunha o Islão. E todos aqueles que não aderiam ao islamismo eram mortos. É incrível. Por isso, aqueles países onde Maomé não conseguiu ocupar, não tem lá o Islão, tem lá outras religiões que são budistas, né? Não conheço a história do budismo, como é que se expandiu naquele território, se também usaram a força física, a força das armas. Não conheço, mas conheço só o cristianismo e o islamismo, impondo os outros. Maomé fez guerras, ocupou territórios, matou os opositores e impôs a religião. E quando se fala religião e a cultura, elas não se diferem. É a mesma coisa. Porque uma religião que as pessoas praticam há muitos anos, séculos, milénios, vira também uma cultura. Porque o que é a cultura? A forma de viver de um povo, os costumes. Então, e veja que existem várias escravidões. A escravidão de homem para homem. Naquele tempo se comprava as pessoas com dinheiro para ser escravos e não sei o que. Isso tudo aí. Existe também a escravidão da mente, onde as mentes são capturadas, são obrigadas a pensarem o que os seus patrões pensam, e assim o terror impera. Isso tudo aí. Não sempre por força, pode ser através de literaturas e não sei de quem, de ensinamentos, regras, e tudo aí. E as mentes são capturadas, e as pessoas se tornam mentes capas, escravos mentais. Só um exemplo. Existem outras formas de escravidão. Agora eu vejo os humanos lutam para se libertarem dessas escravaturas. Aparecem movimentos na Terra a reivindicar seus direitos, a reivindicar sua liberdade, a reivindicarem o livramento. Uns pegam em armas para poderem se ver livres dos opressores.
Outros usam revoltas e outros meios para alcançarem a chamada libertação, a liberdade. Mas eles não entenderam, os humanos não entenderam que eu não estou a desprezar, ignorar que não existe. Elas existem. Mas só que os humanos não compreenderam que essa escravidão toda, essa forma de escravizar o ser humano, quer politicamente, economicamente, fisicamente, mentalmente, culturalmente, religiosamente, é resultado de uma escravidão espiritual. Ao que se manifestou por fora, o que pode ser visto e sentido, é o resultado da escravidão espiritual. O espiritual não se vê. Acontece no mundo do espírito. E a manifestação física de várias maneiras. Eles não entenderam isso. Então é a mesma coisa lutar contra o vento. Lutar contra o vento. Usar todo tipo de armas para você combater contra o vento. Ou então tapar o sol com a peneira. Ou então tentar curar a ferida por fora. Ou então tentar aliviar a dor de uma enfermidade através de calmantes, que não é cura. Ou então tentar resolver o problema por fora e não por dentro. Por isso, quando João aparece, ele disse que as árvores infrutíferas seriam cortadas pela raiz e não por caule, no tronco. Porque se você corta a árvore no tronco, ele depois vai crescer, vai germinar. Mas se você arranca a árvore pela raiz, nunca mais. Não vai deixar nem descendentes, nem cheiro, nem marcas. Até marca. Depois de muito tempo, se você ir a um lugar onde andou uma imponente árvore, não vai ter mais lá nem vestígios, que aqui esteve uma árvore grande. A maior árvore da minha terra. Fica só na história. Não, tem aqui uma árvore, a maior de todas que já vi. Quando é pela raiz, acaba essa história. Mas se você corta ela, vai germinar. Como aconteceu com Nabucodonosor. Veja que o rei da Babilônia não foi cortado pela raiz. Até hoje existe. Foi punido, cortou-se no tronco, depois voltou e hoje, de forma espiritual, existe esse rei da Babilônia no Ocidente. Mas no livro do Apocalipse diz que ela vai ser arrancada. Todas as suas estruturas vão ser arrancadas para serem destruídas, jogadas no fogo. E nunca mais vai existir Babilônia. Diz a Bíblia que a cidade vai ser queimada, vai ser destruída. Mas essa destruição tem que ser espiritual e não física. É a mesma coisa combater contra uma igreja. Uma organização, uma igreja, não sei lá, um grupo, um partido político. Combater, porque todas essas organizações que existem, eles têm um fundamento espiritual. Tem um fundamento espiritual. A igreja do Deus vivo tem fundamento espiritual, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a minha igreja. Então, tentar combater contra a igreja do Deus vivo, por fora, é em vão. Por isso o próprio diabo, conhecendo as coisas melhor do que os humanos, e também conhecendo os humanos, o diabo, ele combate a igreja de Deus vivo no espírito. Ele sabe que para eu destruir a igreja do Deus vivo, não é levantar calúnias, fofocas e não sei o que, intrigas e perseguições e usar leis para fechar a igreja. Enquanto o fundamento está aí, de pé, e as paredes também, espirituais, não físicas, estão aí, todo tipo de investimento investido aqui fora só vai contribuir para o crescimento dessa igreja espiritual. Só estou a dar um exemplo. Por isso o diabo, o que ele faz para destruir uma igreja viva? É combater ela espiritualmente, com as armas espirituais. É verdade que podem usar as armas físicas só para poder derrotar a pessoa no espírito, não no físico. Ok? Então, se espiritualmente o homem é derrotado, acabou. A história acabou.
Fisicamente pode ter aquela beleza. Fisicamente pode ter aquele charme. Aquele luxo. Aquela multidão, poder e não sei o quê. Se já caiu espiritualmente, aquilo já não existe. É questão de tempo que depois o físico vai seguir o espiritual. Depois o físico vai cooperar com o espiritual. É como a árvore, a figueira que Jesus amaldiçoou. Veja que Jesus disse à figueira: sejas amaldiçoada, ó sua maldita figueira. E disse: nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Ok? E veja que a árvore continuava de pé, com suas folhas, com tudo. A Bíblia diz que Jesus foram dormir para a aldeia, que ele estava a 15 quilômetros, ou estádio, sei lá. E no dia seguinte encontraram a árvore seca pela raiz até por cima. Mas por quê? Quando Jesus falou a palavra, atacou a raiz da árvore. A raiz foi destruída. A raiz, ao ser destruída, a manifestação da morte da árvore não foi imediata. Ainda demorou um tempinho, algumas horas. Mas quando já não tem raiz, aqui fora a sua beleza vai minguando, porque já não tem vida, já não pode se alimentar, porque a planta se alimenta através das suas raízes. E também a sua firmeza está na raiz principal. Foram cortados, qualquer vento vai cair. Foram cortados, quando o sol sair, vai minguar, vai murchar. Mas naquele momento, ele continuará de pé. Paulo Baltazar. É verdade, Paulo. Então, feito isso, hein? Veja que o diabo conhece essa verdade. Por isso ele ataca a igreja no espírito pela raiz para destruí-la. Depois se manifesta. Mas agora, atacá-la por cima é em vão. Isso acontece com a libertação. Isso acontece com a libertação dos humanos. Das escravidões que eu acabei de falar aqui. Então os humanos lutam para se libertarem da escravidão religiosa. Lutam para se libertarem da escravidão política. Lutam para se libertarem da escravidão cultural, econômica, mental, sei lá, física. Não funciona. Até podem conseguir, em parte, como nós vimos em Angola e outros países, que os colonos foram, os portugueses foram, mas o povo não foi liberto. A escravidão mudou só de cor. Deixou de ser aquela que nós conhecíamos, víamos com os nossos olhos e se escondeu. Saiu da escravidão política, permaneceu como econômica. E quem tem economia tem a política. O político que for lançado pelos que têm a massa é o marioneta. Ele vai obedecer às suas regras. Hoje mesmo se quiserem lhe tirar, lhe tiram. Hoje mesmo se quiserem lhe matar, hoje mesmo. Por quê? Porque ele está lá a cumprir somente regras. É isso que o Ocidente fez com a África. Quando os povos aqui choravam, lutavam pelas independências, os brancos ocidentais se assentaram. Deem-lhes a independência, se retirem, deem o país nas mãos deles, mas nunca eles terão o país nas mãos deles. Eles nunca vão ser os donos do país. Eles vão se enganar a pensar que eles são os donos do país. Afinal, os donos são outros, somos nós. Vamos continuar a ser os donos. Eles não têm nada, eles não têm tecnologia, não têm intelectuais, não têm nada, não sabem nada. Hein? Nós é que temos as máquinas, nós é que temos que fabricamos o dinheiro, nós é que mandamos, que temos a ciência. Eles vão ter quê? O que é que eles têm? Não tem nada. Então, nós vamos colocar lá os nossos. E não é da nossa terra, da terra deles. Da cor deles, vamos lhe pôr lá. Eles vão pensar que eles tomaram controle. Afinal de contas, nós ainda continuamos lá. Ok? Esse é só exemplo. Estou a falar política aqui.
E se eu fizesse política, também faz parte da minha vocação. Não para fazer política ou ser político. Para repreender os políticos, desmascarar o que está errado entre eles. Faz parte da nossa vocação. Agora você veja. Jesus disse, mostrou a verdadeira libertação. A verdadeira libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hã? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, veja só, já falei outro dia. Voltarei a falar ainda mais. Jesus chama da libertação verdadeira. Então, todas as outras libertações são não verdadeiras, ainda que trazem efeitos colaterais positivos aos povos, trazem alegria. É tudo falso. É tudo não verdadeiro. Seu filho foi libertado. Quer dizer que a verdadeira libertação é a do Filho de Deus. E o Filho de Deus mostra que a verdadeira escravidão, como existe a verdadeira libertação, também existe a verdadeira escravidão. A verdadeira escravidão é a escravidão do pecado. Quer dizer que os escravos políticos, econômicos, culturais, religiosos e outros, na verdade eles são escravos do pecado. Por serem escravos do pecado, por isso há manifestação no físico. Escravos das doenças, escravos da miséria, isso tudo, esse sofrimento todo aí, é por causa do pecado. Porque se o homem for liberto, automaticamente também fica liberto dessa escravidão física que acompanha, que segue a espiritual. Por isso Jesus chamou que esta é a verdadeira libertação. O mesmo Jesus, nesse mesmo livro, nesse capítulo, ele diz assim, mostra o que faz os homens serem escravos. Diz assim, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. E o escravo vai ser lançado fora. Mas também abre uma porta, não janela, uma porta da libertação. E ele mostra que há um que liberta os pecadores. E a sua libertação é verdadeira. Os verdadeiros escravos podem ser libertos verdadeiramente por Jesus Cristo. Senão, de resto, é tudo uma batalha sem frutos. Todo esforço para as pessoas se libertarem das escravidões, da servidão que eu acabei de falar aqui, é em vão. Enquanto o homem não for liberto do pecado, todo esforço é em vão. Mais ou menos você vê que as pessoas lutam para se libertarem dos ditadores, lutam para se libertarem não sei de quem, chegam até a conseguir remover um ditador, mas não conseguem se libertar da ditadura. Não conseguem. Tira-se o ditador, mas não conseguem tirar a ditadura. E o diabo conhece os humanos. E ele sabe que ele pode mudar de cor para enganar os humanos, que são cegos. Então se tira um ditador e se coloca um outro ditador, mas com uma linguagem diferente, com um modo operante diferente do primeiro. Ele entra estudando, bom, ele fez isso, isso e aquilo, e criou um desastre no país. Eu vou usar uma linguagem mais moderada, eu vou fingir, eu vou bajular, eu vou fazer de humilde, eu vou não sei quem, eu vou... Mas que a ditadura continua. Só mais tarde você vê que essas mesmas pessoas vão gritar, ei, fomos enganados. Sim. Veja só o que aconteceu no Egito. No Egito, os egípcios estavam cansados de Mubarak, o ditador. E houve uma revolução.
Todos se levantaram e conseguiram tirar o Mubarak. E entrou lá um general. E todos aplaudiram. O general é igual a Mubarak. Vai no Egito, vais ouvir as contestações, as lamentações. Por quê? Porque eles não foram verdadeiramente libertos. Foram libertos do Mubarak, mas não foram libertos do pecado. O que subiu é um outro ditador. Se o outro não fazia eleições, o que subiu faz eleições. Fraudulentos, para enganar vocês. Não, agora tem democracia. Isso aplica em tudo. Eu vejo um movimento aqui na África, e falo de Angola, que é onde tenho conhecimento, a minha praia, onde eu habito, na Angola. Vejo um movimento que está a se esforçar para se libertar do cristianismo. Você sabe o que estou a falar. Que tem vozes, tem espaços nas mídias, não somente nos canais convencionais onde não lhes dão espaço por causa das alianças com seus parceiros, então não podem fatigar os seus parceiros, mas nas mídias não convencionais eles têm a liberdade de falar abertamente como os portugueses lhes impuseram o cristianismo, como os portugueses vieram destruir a sua religião, como os portugueses destruíram as suas culturas, ou a sua cultura, como os portugueses lhes obrigaram a adorar a Jesus, como os portugueses não sei quem, e mais tarde descobriram que é tudo uma farsa. Agora estão a procurar reivindicar os seus direitos e recuperar os seus deuses, suas culturas, sua religião, que foi destruída por imposição colonial. Preste bem atenção. Alguém vai perguntar, mas eles estão a falar a verdade? Sim, eles estão a falar a verdade. Eles foi imposto à força. Já acabei de falar aqui. Já acabei de falar que o cristianismo ele foi imposto às colônias. Por isso não viam um padre sem primeiro um Diogo Cão ou um Paulo Dias de Novaes. Por que não vieram os missionários padres atravessar aí e entrar no na foz do rio Zaire, que hoje se chama Congo, e entrar no SOI e começar a ensinar como Paulo fez? São covardes. Paulo não foi com o exército. Foi pregar o evangelho onde Cristo nunca teria sido nomeado. Levou porrada, pedras, pancadas, mas nunca desistiu. Esses aqui se escondiam atrás dos militares. Os militares ocupavam o território, impunham ordens, içavam a sua bandeira, declaravam que o governo era outro, que eles eram obrigados a obedecer às regras, senão iam morrer. E eles vinham com armas sofisticadas em relação aos canhangulos que os africanos tinham. Eles já tinham armas automáticas, exércitos, canhões. Então foram primeiro presos, maniatados politicamente e militarmente, claro. E depois vieram os padres. E os padres davam relatório àqueles membros ou aldeões que desafiavam a igreja. Mais ou menos lá no meu bairro, Bom Jesus. Se tivesse lá um anticristo ou anti-Jesus, tinha que ficar em silêncio. Não ia para a igreja, mas também não contrariava. Não ia para a igreja, mas também não obrigava os outros para não irem. Porque se o Soba, ou então o Sipai, aqueles agentes da secreta portuguesa, ir falar ao padre, ou mestre, que também era um agente da secreta, e dizer, senhor padre, tem um aldeão aqui que está a impedir as pessoas para não virem, está a fazer não sei o que, um trabalho sério, ameaçar e não sei o que. O padre, como não tinha autoridade militar, mas tinha autoridade ideológica, ele vinha até na vila e apresentava a queixa, e iam os soldados, iam prender aquele homem e nunca mais voltava na aldeia. E os outros eram obrigados
a entrar na conexão. Ok? Tenta só partir o vidro do carro do padre. No dia seguinte, o bairro todo cercado com os polícias, militares. Eram raptados todos os mais velhos, homens, porrada com eles, outros foram levados no contratado, tudo isso aí. Então, isso é imposição do cristianismo. E só o cristianismo falso é que se impõe aos outros. O verdadeiro cristianismo não se impõe. Paulo disse que ele não estava a pregar uma mensagem persuasiva de sabedoria de homem. Que ele não persuadia os homens para aceitarem a sua mensagem. Mas ele mostrava aos homens o caminho e deixava o Espírito Santo convencer e compungir os pecadores. E a outra coisa que Paulo fazia, demonstrava o poder. E acabou. Pregava e demonstrava o poder. E o Espírito convencia os pecadores. E muitos se convertiam, sem forçá-los, sem usar ameaça, sem nada. Só lhes mostrar o caminho do bem e do mal, a vida e morte. E voluntariamente as pessoas largavam as suas culturas diabólicas, largavam as suas religiões diabólicas, largavam as suas maneiras de viver e que era serviço a Satanás e vinham servir a Jesus Cristo. E Paulo pagou um preço muito elevado por causa disso, que os conservadores dessas culturas, os chefes das aldeias e não sei quem, se levantavam contra Paulo, os magistrados, mas Paulo sabia que aquele que lhe havia chamado lhe falou que ele iria sofrer por causa do mesmo nome que ele estava abraçando. E ele estava alegre. Tinha esperança no amanhã, se alegrava na esperança e perseverava nas tribulações. E não desistia. Lhe batiam aqui, partia para outra cidade. Incansável, imparável, é incrível. Mas agora eles não. Por isso, em parte eu disse, estão a falar a verdade, que esse cristianismo lhes foi imposto. Foram obrigados a serem cristãos, serem batizados. Agora, a forma como eles acham que podem se libertar disso é que é errada. Porque eles não sabem, para serem escravos da religião cristã, católica e depois evangélica, é porque eles eram e são ainda servos do pecado. Pois aquele que comete pecado é escravo do pecado. E esse evangelho que eles trouxeram não libertou eles do pecado. Por isso lhes foi imposto. Só o Espírito e a verdade é que libertam os pecadores. A carne não liberta ninguém. Os mesmos que vieram lhes pregar o evangelho eram ímpios pecadores, hipócritas, feiticeiros. Então, afinal de contas, era ocupação colonial. Era preciso que não somente houvesse ocupação militar, mas também religiosa. E a religião conseguia domar as pessoas através do temor a Deus, que não era temor nenhum, mas o medo. E assim veio o fundador do comunismo e disse que a religião é o ópio do povo. Karl Marx bem entendeu isso, que a religião é a droga do povo. Mas uma coisa eu quero falar a todo mundo. O facto de uma mulher trair o seu marido não significa que todas as mulheres não prestam. O facto de um homem matar sua mulher, as mulheres não podem considerar que todos os homens matam as suas mulheres. O facto de uma mãe matar a sua filha, a sociedade não pode considerar que as mães todas são más. Não. Eles foram e são maus, sim. São. Que usaram métodos violentos, usaram a força. E aqueles que não os aceitavam eram mortos. Eles destruíam os deuses, a força. Eu não posso chegar numa casa de uma idólatra e eu destruir as suas imagens. Não posso fazer isso. Eu não posso chegar na casa de uma prostituta e eu destruir os objetos da prostituição dessa mulher.
a não que ela própria queira que eu faça isso. Assim também aconteceu no tempo de Paulo. As pessoas ouviam o Evangelho e criam no Evangelho e se convertiam e descobriam que já não precisavam mais aqueles deuses estranhos, os livros da magia, e traziam todo aquele lixo a Paulo. E Paulo mandava queimar, voluntariamente. Mas eles não. Eles, quando vieram, destruíam a força, usavam militares para destruir os santuários dos africanos, os deuses, destruir tudo. E eram obrigados todos a serem católicos, cristãos. A força. Mas agora, os tais que agora estão a lutar pela independência religiosa, acham que a escravidão veio por causa de quê? Por causa do pecado. Já se libertaram do pecado para se verem livres? Da escravidão, das outras escravidões? Não. Se eu for liberto do pecado, já estou livre de toda a condenação. Isso que Paulo falou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma escravidão, nenhuma sujeição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu, se for liberto por Jesus Cristo, e verdadeiramente, isto é, do pecado, estou livre da escravidão religiosa, da escravidão cultural, da escravidão política. Estou livre, vivendo no meio deles, mas eu sou livre. Aleluia! E sem medo eu vou rejeitar tudo que não me convém. Tudo aquilo que vai beliscar a minha intimidade com Deus. Eu vou dizer não a tudo aquilo que é pecado. Eu vou dizer não a tudo aquilo que contamina a minha alma. Ok? E eu sei ao dizer não àqueles que lhe mandam, àqueles que têm autoridade política ou governamental, administrativa. Ao dizer não, eu estou a declarar, ou então estou a me posicionar e declarar como inimigo deles. Eles me terão como inimigo. E aí vem a cruz, os vitupérios, as perseguições, o ódio do mundo. Estão a entender? Mas eu não posso me vergar por causa das perseguições, dos vitupérios, das aflições, retaliações, perca até inclusive de direito. Se Deus quiser, você pode perder alguns direitos de cidadania, cívicos, não sei quem. Tudo isso. Mas isso tudo vai cooperar para o meu crescimento. Uma coisa eu sei que ninguém vai conseguir me separar de Deus. Ninguém. Só eu mesmo posso me separar do amor de Deus. Pois esse amor, aleluia, foi consagrado na cruz. Eu posso. Quando eu virar as costas para Deus, então eu me separo do amor de Deus. Mas enquanto eu estiver com Deus, também Deus estará comigo. E eles podem usar todos os métodos necessários, toda a força e violência, todas as artimanhas para poderem me separar do meu Pai. Ninguém vai conseguir me separar do amor do meu Pai. Este é o verdadeiro Evangelho. Isso é a libertação verdadeira. Não vocês que estão a procurar libertação porque não os portugueses nos impuseram, queremos voltar aos nossos Nzambiampongo, a nossa religião, queremos não sei o quê. Vocês são piores. A vossa religião também servia ao pecado. O único erro que está aqui, os portugueses, é vos imporem a religião dele e as culturas dele. Mas que senão o cristianismo tinha que vir ser pregado a esses culturais tradicionais diabólicos para se converterem, não à força. Pois não é por força, não é por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Ouviu? Agora eles vieram com as suas culturas diabólicas, com o seu cristianismo diabólico e vieram impor aos outros também aquilo que não salva, aquilo que não faz bem aos homens. Por isso as guerras e todos os conflitos étnicos, religiosos, culturais. Aí está. Mas eu que fui liberto verdadeiramente, não participo em manifestações, não participo em guerras, não participo não sei quem, não participo em mudanças violentas, eu tenho os meus direitos como cidadão, mas eu não busco força para alcançar os meus direitos. Eu não uso violência para me ver livre daquela situação. Eu confio em meu Deus, eu busco a face do meu Deus, eu espero em meu Deus e que Ele vai me livrar de uma situação afogante, perturbadora. Mas eles não. Usam a violência,
o estigma, maltrato, derramam sangue para se ver livre. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Por isso, pecadores contra pecadores. Outras culturas diabólicas foram destruídas por uma outra cultura diabólica. Então não mudou nada. Não mudou nada. Mas agora a cultura de Jesus Cristo, que é o verdadeiro evangelho, transforma as pessoas. As pessoas sentem-se livres mesmo no meio do mundo escravo, corrupto. As pessoas têm a liberdade, são livres, aleluia. E têm a paz do alto que o mundo não pode experimentar. É assim. E a vontade de Deus é que todos se convertessem para se salvarem. Mas nem mesmo aquele que sua vontade é que todos se salvem, obriga as pessoas para se salvarem. Usa violência, força, métodos, não. O único método que ele usa é pregar o evangelho, é advertir aos humanos, é lhes mostrar a verdade. E aqueles que acordarem da sua sonolência vão escapar. Aqueles que quiserem vão ser libertos. Tem que quiser. E seguir as regras estabelecidas por o libertador. E assim, esses vão escapar da ira de Deus, vão escapar da condenação do inferno. Então vocês cometem um outro erro. Vós sempre errais, disse Jesus, por não conhecer as Escrituras. Estão a lutar para acabar com o cristianismo na África. Estão a lutar para acabar com outras religiões que não seja deles na África. Então vocês não estão a fazer o mesmo que fazem os muçulmanos? Vocês não estão a ser semelhantes aos muçulmanos, que não aceitam nenhuma cultura, nenhuma religião, entre nos seus territórios, usando a força, matando os seus adversários. As pessoas são livres. Quando eu estou a dizer que as pessoas, eles vieram impor as suas culturas, o erro está na imposição, usando violência, para as pessoas aderirem à sua religião e cultura. Mas que se alguém vem, não importa qual é o Deus que ele está a pregar, e começa a pregar numa praça, o cristão não pode ir lá como fazem os judeus lá em Jerusalém. Chegam lá, vão lhe atirar pedra, lhe tiram a Bíblia, rasgam. Ou como fazem os cristãos em vários lugares. Querem lutar, como fazem os cacuistas, os religiosos seguidores de Cacu Filipe. Ou então como fazem os seguidores de William Branham. Fazem debates até lutarem. As testemunhas de Jeová, apesar que não lutam, mas criam inimizade, ódio, aqueles que não cooperam com eles. Não! Aqueles que não cooperarem com o nosso evangelho, eles são livres para seguirem o caminho que eles quiserem. Eles são livres para adorar o Deus que ele quiser. Ouviu? Se até o teu filho, tua mulher, se ele não aceita o Jesus que você está a servir, ele está a dizer que o teu Jesus é falso, o dele é que é verdadeiro, você não pode lhe obrigar. Você não pode lhe tirar nenhum direito. Como marido, não pode tirar direitos à tua esposa porque ele não está a comungar os mesmos ideais contigo. Não é assim na política. Não é assim no extremismo político e religioso. Não, nós não. Vocês coabitam no mesmo teto. Ela continua a ser tua esposa, a servir os seus deuses, os quindocos, a voar à noite e ir no cemitério. E você aqui também a buscar o teu Deus. Ela continua a ser tua esposa com todos os direitos e deveres. Assim como um filho. Estou a falar um filho que conhece já o bem e o mal, o mais velho. Escolheu seguir a maçonaria, escolheu seguir não sei quem. A única coisa que o pai deve fazer é aconselhar, instruir e educar. Se mesmo com as instruções de educação e aconselhamento o filho diz, ninguém me muda. Você não pode dizer, olha, a partir de hoje você está expulso. Estou a falar maior da idade, que também ainda não tem idade de ter liberdade de viver sozinho. Agora, a sua liberdade não pode colocar em causa a tua liberdade. Se ele, ao servir aos seus deuses, estiver a fazer bagunça, você tem o direito, porque ao filho, mulher não. Ao filho, você pode lhe expulsar, sim. Pode. Não por causa de servir a outros deuses, mas por causa de não obedecer, porque todos dentro de uma casa têm que seguir regras. E o marido é a cabeça. A mulher segue regra, o marido segue regras que ele próprio estabeleceu, os filhos seguem regras que os pais estabeleceram.
Então, quem não cumprir essas regras, os filhos são expulsos, os mais velhos. Eles mandam aí, vai viver a tua vida. É normal. Aqui na África não fazem isso. Andam com filhos africanos com 40 anos. Viu? Atacaram a live porque o que eu estou a falar é muito duro. Está a entender? Vocês viram? Vou voltar a falar o que eles não gostaram. Agora, menor de idade, eles não têm escolha. Tem que seguir as regras, obrigatoriamente, porque são crianças. Isso é instrução. Na instrução às crianças existe também a chamada repreensão e a vara. Chicote. Não para matar. Mas os adultos não. Ok? E a esposa? A esposa, se ela não quiser seguir as tuas regras, continua a ser tua esposa. Estou a falar regras da tua cultura, da tua identidade, aliás, tua religião, tua igreja, o Deus que você serve. Ele não é obrigado. Deve ensinar, instruir, se ele for firme nas suas convicções que o meu Deus é esse, ele não deixa de ser tua mulher. Por isso Jesus disse que só o motivo que os maridos poderiam deixar as suas mulheres é adultério. Não é ser de outra igreja ou de outra religião. Ah, Jesus. Entenderam? Por isso, cristianismo é liberdade, não é libertinagem. Não. Nós somos... Sabe por que o mundo, principalmente, estou a falar o mundo, aqueles que governam o mundo, eles nos odeiam? Não, nos odeiam por causa do conflito espiritual, não físico. No físico somos os bons cidadãos. Não, calma, o cidadão que paga imposto, o cidadão que não rouba o Estado, o cidadão que não engana, que não vai buscar boletim de óbito lá do vizinho, que morreu para ir apresentar no serviço por 3 faltas. Tivemos óbito. Que não inventa faturas, que não inventa receitas para justificar a falta, receitas médicas. Aquele que não falta respeito às autoridades, que não desafia as dignidades, mas honra, respeita, paga imposto, obedece às regras da convivência na sociedade, não são bons cidadãos. São pessoas para serem elogiados, louvados na sociedade. Mas não vais ver isso. Não vais ver isso, porque eles são do mundo. O conflito é no espírito. Eles sabem que os dois grupos estão a discutir um território, um reino. E porém inimizade entre as duas sementes. Então essa inimizade existe. Mesmo fazendo bem, por isso Jesus advertiu os seus seguidores, olha, vão chamar o vosso nome de mal. Por causa de... Está duro. Então, eu digo que não espera que o mundo te fale bem, mesmo você não sendo mal. E Jesus disse que quando isso acontecer, se alegrem, porque assim também fizeram os que antes de vocês praticaram a justiça. Assim também eles trataram os primeiros antes de vocês. E quando isso acontecer, se alegrem, porque o vosso galardão no céu é muito grande. Mas uma coisa eu sei, que a verdadeira libertação é a libertação do pecado. E a libertação do pecado só Jesus é que faz. E Jesus faz como? Através da sua palavra. Arrependa-te
e creia no Evangelho, serás liberto do pecado. E depois permanece na sua palavra e vais permanecer no seu amor. Estás liberto e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permaneceres na verdade, vais ser meus discípulos. Ouviu? Não é somente conhecer. Conhecer e permanecer. Permanecer e conhecer. Conhecer e continuar a conhecer. Permanecer e continuar a permanecer. Até ao fim da caminhada. Então, é um livre para Jesus e nenhuma condenação. Nenhuma. Não há escravidão, não há nada. Nem cultural, nem religiosa, nem política, nem nada. Aleluia. Pois você será um livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E tu? Tu és livre? Mas se você não é livre do pecado, você não pode dizer que és livre. E eles querem se libertar do cristianismo que lhes foi imposto. Aqueles que vos impuseram o cristianismo usaram violência e continuam a ser vossos senhores. Como é que vocês vão se libertar do cristianismo deles se eles usam a força, as armas nucleares que eles têm? Sim, só no espírito. Eis aqui o libertador de vocês. Tá ligado? Quantas pessoas estão a assistir aí, ok? Não nesse número que está aí. Esse número aí é falso. Não os 279, não. Estou a falar um número secreto que foi omitido pelo Facebook. Ó terra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Há 2.000 visualizações. 2.000 nesse caso, né? 2.000 visualizações. Amém? Seu Filho vos libertar, verdadeiramente. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Você que está a interceder por alguém, também faça o mesmo. Põe a mão, sei lá, no peito, no coração. É só obedecer. Assim que como cada gota do mar havia entendido que à frente do povo de Israel estava lá um homem de guerra. Então, vocês também fazem somente o que eu vos mandar. Põe a mão no lugar de enfermidade e você vai ver se estarás livre da enfermidade. Meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, restaura agora essa pessoa que colocou a mão no lugar de enfermidade. Essa pessoa tem um câncer, sofre de diabetes, problemas nas articulações, no coração, no peito, nos pulmões, tem caroço nos seios, nódulos, tem miomas, quistos nos ovários, no útero, tem infecção pulmonar, diabetes, qualquer enfermidade, ele colocou a mão nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Recebam a cura agora. Os doentes sejam curados. As enfermidades saiam. As dores apareçam porque Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos sarados.
aquele, glória a Deus, aleluia, que levou os teus pecados, as tuas dores, esse que te cura. Oh, receba a cura agora. Seja livre, seja restaurado, seja curado, seja curada. Depressão sai, perturbação sai, maus sonhos sai. E você que está a interceder por alguém que está doente. E ele enviou sua palavra, e a sua palavra os curou. Então seja curado, seja curada essa pessoa a quem você está a interceder. E sua palavra é verdade, e é vida eterna, e é eficaz, e opera eficazmente. Sim, seja curado este indivíduo, essa pessoa, aonde quer que ele se encontre, e vocês estão a clamar por outros motivos. O meu Deus te abençoe, o meu Deus te guarda, que as portas se abram, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração, o Senhor te conceda a petição que você está a lhe fazer agora, segundo a sua vontade. Então, não segundo a tua vontade, segundo a vontade dele, e a vontade dele é que vocês sejam abençoados. Recebam, em nome de Jesus Cristo, bênçãos sem medidas. Oh, a bênção do Evangelho é plena. Oh, recebam, pois ele nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digam amém. Faz teste agora. Você que estava a sentir dor, você que estava gripado, você que não conseguia respirar, você que sentia dor, faz movimento, levanta-te, você está numa cama, não importa se é no hospital ou em casa, tu já não estás doente, já estás curado, já estás curada, vai comer agora, pode comer, aleluia, aleluia, aleluia. Morena Santos está a perguntar se é ao vivo. Claro, estás ao vivo, tu já estou a orar, recebe o que você está a pedir. Perguntou a Morena Santos se está ao vivo. Estou ao vivo. Eu estou a te ver. Você que é do Rio de Janeiro. Morena Santos. Você não é do Rio de Janeiro? Eu estou ao vivo, tá?